hoje estamos aqui, o Antônio e eu, e a gente tem um episódio super especial para falar sobre o papel do IT Manager, sobre desafios e sobre tudo que está relacionado a isso, mercado financeiro, IA e todas essas relações. Para falar sobre esse episódio especial e para colaborar com a gente aqui, a gente trouxe uma pessoa que é maravilhosa, que é o Ângelo Sartorelli. Bem-vindo, Ângelo. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Ângelo, eu sou Head de Engenharia de Tecnologia em um grande banco e estou aqui muito animado para compartilhar com vocês aqui a minha experiência. Tenho 20 anos de carreira, né? Todos eles em grandes bancos, então passei por várias tecnologias, aí, várias posições, tanto como técnico quanto como líder, e quero aproveitar aqui para compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento aí. Maravilha. Pô, Ângelo, a gente se conheceu num evento e acho que foi um momento especial para a gente ali, pelo menos para mim foi, de te conhecer lá. O Fernando apresentou a gente, aí um belo de uma apresentação, Fernando. E para a galera que está ouvindo e vendo a gente, é sempre bom saber mais sobre como é que é o ambiente de trabalho num lugar altamente regulado, para trabalhar com tecnologia, para trabalhar com pessoas e tudo mais. Conta para a gente um pouco mais do que é esse ambiente todo, para a gente começar a entender mais sobre o teu papel e essa visão inteira aí, por favor. Legal, Fabrício. Foi muito bacana a gente se conhecer lá, né? Agradecer aí novamente a oportunidade da gente ter tido várias conversas aí que culminou a gente estar hoje aqui e falar desse tema que realmente é um desafio, né? Se desenvolver tecnologia já é um tema complexo, num ambiente regulado mais complexo ainda. Mas tem alguns, vamos dizer, segredos, né? E o primeiro deles é a disciplina, dado que a gente tem regulação. Então, tudo que a gente faz pode ser auditado, né? Então, como um banco, o Banco Central exige vários mecanismos, né? E o segredo é a gente ter a disciplina de seguir esses mecanismos. Então, tem que ter processos muito bem definidos. E aí, quando a gente fala de ágil, trouxe um novo desafio, né? Então, a gente teve que adaptar muitas coisas para poder atender esses processos. Então, diferente de outras companhias que podem ter um nível muito mais rápido ali de entregas, a gente tem que seguir alguns controles a mais, né? Que não permitem a gente ser tão rápido quanto uma outra empresa, mas a gente é muito mais rápido do que já foi no passado, né? Eu gosto sempre de olhar isso, né? Da onde você veio, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de automação, é extremamente importante, porque a automação, além de trazer velocidade, ela traz segurança, que é o que a gente precisa. E além disso, né, a gente precisa também de ter uma boa comunicação, né? Então, entender o propósito, comunicar o propósito. Por que a gente tem toda essa regulação? Porque o banco, ele trabalha, não é só com dinheiro, ele trabalha com a confiança. Então, a gente tem que ter todos os mecanismos para que dados não vazem, para que os sistemas sejam seguros, porque senão, se você perder a confiança, você não vai mais deixar de seu dinheiro no banco, né? Então, esse desafio a gente vence com muita disciplina e muito processo. Muito legal, muito legal. E quando eu penso em banco e grandes bancos, sempre tem legado. Coisas que vieram e ainda estão aí. Como é que é isso tudo? Assim, conta pra gente aí, até com curiosidade. Todo mundo fala de legado, mas fica um pouco místico. Desmistifica isso um pouco com a gente aqui, por favor. A gente tem diversos tipos de legado, né? E eu sempre falo, eu passei por todos eles, né? Boa. Então, eu comecei minha carreira como desenvolvedor de mainframe, né? Então, hoje eu trabalho com tecnologias de IA, tecnologias de cloud, de ponta, mas eu passei por tudo. Eu passei lá pelo mainframe, depois eu passei por tecnologias Oracle, client server, depois a gente foi para o mundo de microserviços, né? E agora a gente está com cloud. E o que a gente tem feito, né? Não dá para fazer um Big Bang, né? É muito grande, é muito importante tudo que a gente tem lá. Até mesmo porque se fizesse um Big Bang hoje, talvez daqui 6 meses ia precisar fazer outro, porque já vai mudar de novo. Exatamente, né? Tudo muda. Então a gente procura fazer sempre pelas pontas, né? Então a gente começa nas pontas porque o coração são os dados. Os dados, a maioria dos grandes bancos hoje ainda está lá no mainframe. E a gente tem projetos para migrar nessas plataformas, mas eles continuam centralizados em algum lugar. Então, a gente começa sempre a inovação, né, pelas pontas, pelos canais, pelo meio do caminho, pelos API gateways, né? Então, a gente trabalha com estratégia de estrangulamento. Então, muitas vezes você não consegue fazer um Big Bang, mas você pode ir criando novos sistemas, novos mecanismos ali e você vai desligando os demais aos poucos. Assim, os clientes vão percebendo que o seu nível de serviço se mantém, né? Você não arrisca tanto, né? A gente não pode arriscar tanto e a gente consegue entregar inovação e com agilidade e com segurança. Legal. E aí, acho que
sempre, acho que de todos os podcasts que a gente participou aqui, sempre fala de IA, e você já citou aqui um pouco a inteligência artificial. Nesse meio tempo, a gente está falando bastante coisa de IA. O que está pegando? O que está rolando? Quais são os principais cases aí que vocês estão avançando com o uso da inteligência artificial? Bom, vamos lá. IA, estudo bastante sobre IA há bastante tempo, né? E eu gosto de dizer para as pessoas, até impactante, assim, que não existe IA. As pessoas ficam, como assim não existe IA? Só existe matemática, né? A IA é baseada em estatística. Então, tudo que a gente faz de IA, ele está baseado na estatística daquilo que já aconteceu. É uma tentativa de prever o futuro. A gente tem IA tradicional e a IA generativa, que se diferenciam. A IA tradicional ela está mais focada simplesmente em fazer uma projeção do futuro, e a IA generativa em recombinar coisas do passado de uma forma que estatisticamente combine para gerar o futuro, né? E aí, se a gente for pensar em casos de uso, eu vejo de duas formas, né? Eu posso usar a IA como está hoje, né? Quando a gente fala IA, acaba sendo generativa, né? Então, a IA eu posso usar ela ou para melhorar meus processos ou para criar novos produtos, né? E o que eu posso falar, onde eu tenho trabalhado hoje, é em processos, né? Então, dentro de tecnologia, eu não estou trabalhando com entregas de IA que vão lá para o cliente. Eu trabalho com processos internos. Mas isso não diminui o valor disso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a Amazon estava tentando melhorar seus processos internos e, com isso, eles criaram a AWS, né? Então, uma melhoria de processo, ela pode virar um grande produto, né? Hoje, a AWS é uma das principais fontes de receita da Amazon. Então, lá dentro, a gente tem trabalhado, né, muito com os desenvolvedores, né? Então, casos de uso para ajudar times de suporte, times de desenvolvimento. Há 2 anos atrás, a gente lançou um primeiro chatbot interno, que é para os times de suporte. Então, a gente tem bases de conhecimento que a gente sobe lá. Hoje está popularizado, né, como o RAG, né? Mas naquele momento, né, a gente não tinha nem ferramentas muito para fazer isso. A gente tinha LLM, a gente teve que construir tudo na mão. E aí a gente teve grande sucesso nisso, casos ali de reduzir até 75% do tempo de resposta para um incidente já conhecido, né? Isso acelera muito o onboarding das pessoas. E também agora com código, né? Então a gente está muito focado na suíte do Copilot, a gente faz muita experimentação disso, né? Aí a gente começa a ver, né, aquele burburinho, poxa, IA vai substituir o desenvolvedor, né? Sempre vem essa pergunta. Sempre né? vem alguém querendo. Mas e aí, vai substituir ou não? Um dia, né? Como diria o Poderoso Chefão, um dia, e talvez esse dia nunca chegue, né? Ela vai substituir, mas assim, tá muito longe disso, né? E aí a gente vê vários fornecedores dizendo, vai substituir, tô trocando todo mundo aqui, né? E aí eu pego até a frase do vice-presidente de tecnologia do Google, que falou que talvez ano que vem ela chegue no nível de um programador júnior. Então, por aí eu acho que já estão assumindo, né, que não é bem assim, né? Na prática, o que a gente vê é o quê? Ajuda sim, mas precisa de muita curadoria em cima disso. Não é simplesmente você colocar uma ferramenta e isso vai estar pronto. Precisa ter um processo por trás. A gente precisa transformar o processo de desenvolvimento de software. Ele não mudou, só mudou quem está gerando o código, que é uma máquina ali, né, que olha para o passado e gera para o futuro. Eu estava olhando agora mesmo, antes de vir para cá, um artigo aí de várias grandes companhias que têm observado um comportamento que a gente também observou. A gente colocou a ferramenta para todos os desenvolvedores que quisessem. E a gente viu que no começo a adesão foi grande, mas de repente parece que caiu numa desilusão. Tem algum indicador que vocês medem para... A gente mede, né, os indicadores, né, alguns números aí são confidenciais, mas posso te falar que, assim, no dia a dia, a gente tem cerca de 20% a 25% utilizando. E aí, a gente não consegue ainda medir ou observar os ganhos de produtividade. Legal. A gente consegue ver em casos individuais que, sim, tem um ganho naquele processo de geração de código. Mas depende de muita curadoria, depende de criar base de conhecimento, né? A IA, você tem que olhar ela como um desenvolvedor júnior mesmo. Ela precisa de muitos exemplos, muitos modelos. Copiloto, né? Ela copilota, ela não pilota, né? A gente tem várias visões de várias empresas, né? A gente está com o GitHub Copilot da Microsoft e a visão da Microsoft é de Copilot. Tem outras empresas que estão buscando a substituição total. Legal. Eu não acredito nessa substituição total, dada a experiência do que a gente tem. Eu mesmo já tentei fazer vibe coding, né, sem nenhum guideline lá e foi bem sofrível, assim, demorou bastante. Eu acho que traz uma democratização, por exemplo, para você fazer um protótipo, né, mas para você fazer um código em produção, eu costumo dizer Hello World não roda em produção. Exato, né? é isso. É isso. Muito disso. E eu vi um post seu que você falava um pouco sobre a intencionalidade na hora de utilização da IA.
E eu percebo muito disso, eu achei interessante, que tem muita gente que usa IA por usar IA. Qual que é a meta? Usar IA. Qual que é o fim? É usar IA. E não tem a intenção realmente, né? Eu achei interessante, você pudesse até comentar um pouquinho pra gente sobre as razões de uso, né? O que está por trás? Para qualquer coisa que a gente vai fazer, eu brinco que sempre tem um risco, né? As pessoas se apaixonam pela ferramenta e não pelo problema, né? Então, primeiro você tem que saber qual é o problema que eu tenho, qual é o problema mais urgente que eu tenho para resolver. E aí, então, eu vou procurar uma forma de resolver. Muitas vezes as pessoas querem IA, eu trabalhei com observabilidade, as pessoas, poxa, eu preciso pôr IA aqui. Aí o que você ia ver é que simplesmente uma média e um desvio da média já era o sinal que a pessoa precisava, né? Então, precisa ter intencionalidade de entender o que eu quero resolver com essa ferramenta, seja ela IA ou não. Partindo desse princípio, você tem muito mais clareza do que você quer, aonde você quer chegar. Você precisa ter métricas para você saber se você chegou lá também ou não. Porque simplesmente ferramentas e mais ferramentas, e é o que a gente vê. O Fernando até comentou aí, né, dos encantadores de executivos, né? Eu gosto bastante dessa frase porque eu vejo isso na prática. As pessoas tentando vender ferramentas, só que os próprios vendors, eles têm começado a enxergar isso, que a ferramenta por si só, ela não entrega o valor. Como eu estava comentando esse artigo que eu estava lendo, as mesmas observações em grandes empresas nos Estados Unidos. Colocaram uma ferramenta de desenvolvimento lá com IA para todos os desenvolvedores e viram que, passados 6 meses, uma parcela muito baixa estava usando. E aí foram descobrir porque, poxa, em casa funciona muito bem, mas aqui não funciona tão bem. Porque a complexidade do código, aí entra todo esse legado. Não é só um banco que tem legado. Todo sistema que está ali, que tem uma arquitetura que já passou por muitas pessoas, muitas mãos ali, muitas visões, isso acaba se tornando um legado mais difícil de manter. Então, a gente precisa ter o propósito, né? Entender o que a gente está querendo resolver para usar a ferramenta certa para isso. Legal. Você falou muito de curadoria nessas tuas últimas falas aqui. Sim. E eu entendo, e olhando o mercado, as ofertas que existem hoje, que tem oferta para tudo que é gosto. Eu entendo que a gente está passando por uma fase de autoeducação sobre o uso da IA. E até nesse sentido, a gente é muito pedido aqui no podcast de ter mais pessoas falando de IA para entender, para que isso daí seja mais compartilhado, esse entendimento sobre IA. Você até explicou um pouco rápido a visão da IA generalista e a IA tradicional. Se você pudesse dar um recap desse tema, porque é importante para quem está ouvindo para a gente também, a tua análise sobre esses dois tipos, por favor. Ah, legal. Isso é bem importante entender a diferença de cada uma e por que a gente tem usado. E muitas vezes as pessoas confundem as duas coisas. Então vamos lá. A IA tradicional são os modelos ali baseados em estatística que eles trazem para você uma projeção do futuro. Então aí a gente tem os modelos preditivos, né? A gente tem os modelos de machine learning, a gente tem os modelos, né, que utilizam redes neurais e eles servem para computar isso. Eu tenho uma grande massa de dados, normalmente numéricos, né, que eu vou fazer uma projeção de futuro. Então, por exemplo, eu tenho todas as minhas vendas dos últimos 20 anos da minha empresa. E com isso eu quero projetar como vai ser as vendas desse ano. Então, ele consegue fazer uma projeção baseado em quanto mais dados você tiver, melhor vai ser essa previsão, né? Porque a previsão a gente sabe que ela pode ser alterada por alguns fatores, né? Então, essa é a tradicional. Aí depois a gente foi evoluindo, aí começou o processamento de linguagem natural, NLP, né? Ele foi o que permitiu que a gente transformasse em todos os nossos dados que estão aí em textos, né, em letras, para que o computador entendesse. O computador só entende números, né? Então, a gente converte isso em números e consegue processar e começar a entender. Análise de sentimento, tradução, né? Só que aquela tradução que fica meio pelo dicionário, né? Como se a gente pegasse palavra a palavra. E aí isso foi evoluindo, né, com os modelos que aí a gente chegou na IA generativa, que são grandes modelos, por isso se chamam LLM, né, grandes modelos, são modelos mistos ali dentro, então eu não tenho um único modelo. E isso permite o poder de eu criar algo que, na verdade, ele é estatisticamente provável de ser verdadeiro. Então, quando a gente fala em alucinação, na verdade, não é um defeito, é uma característica. Porque a IA não tem capacidade de saber se o que ela está gerando, se aquilo é verdadeiro ou não. O que ela faz? Ela simplesmente vê estatisticamente, com base no modelo, nos dados que ela foi treinada, que aquilo é estatisticamente plausível, que aquelas palavras se combinem, que aquelas frases se combinem. Mas não necessariamente isso é a realidade. Então, a gente tem que olhar bem para isso para entender, né, quais são as limitações, quais são os riscos que a gente tem
de usar uma IA generativa. Legal. Caramba, essa daí foi uma boa. Não, achei. E você já tinha falado antes, num outro momento, né, na hora que você está falando da modernização, dos legados e tudo mais, que o core é dados. E aí depois você está falando de novo de LLM, né? São grandes modelos de dados. E aí eu achei interessante, eu nunca tinha parado para pensar, né? O dado realmente de uma instituição financeira é o coração, né? E as coisas que vão... Cada vez mais vem essa importância da gestão de dados, de como manipular o dado, porque eu vejo muitas empresas, às vezes, querendo IA, mas não fez um trabalho básico de dados. Então, como que você vai colocar essa inteligência em cima de nada, né? Conta um pouquinho para a gente, qual que é a importância dos modelos de dados, né, dentro desse processo? Não, os dados são o segredo do negócio, né? E qualquer negócio tem dados valiosos. Até a padaria do seu Manuel lá tem dados importantes. Ela tem um cadastro de clientes, tem um cadastro de fornecedores, ela pode ter os dados de consumo, de quem é o cliente que compra, ele deixa o CPF lá, então isso tem valor. Todas as empresas têm dados que têm valor. A empresa pode ter dados do seu processo produtivo, né? Então tudo isso é muito importante. E quando a gente fala de LLM e treinamento, a gente começa a ver a importância dos dados pelas movimentações que a gente está vendo no mercado. Por exemplo, a Microsoft comprou a GitHub uns anos atrás, né? Pelo que é o GitHub, não, eles poderiam criar um outro baseado em Git, mas pelos dados que estão lá dentro. A gente vê aí licenciamento de dados, o Stack Overflow licenciou os dados aí para a OpenAI, por quê? Porque aqueles dados têm muito valor, né, para poder fazer o treinamento da linguagem. Quando a gente pensa na empresa, a gente tem esse monte de dados. E, geralmente, eles estão distribuídos, desestruturados, a gente não tem muita confiança neles. Então, ter um processo de governança desses dados, né, fazer um inventário dos dados que eu tenho na empresa é um primeiro passo. Depois, a gente ter processos que permitam eu fazer a limpeza, a classificação e disponibilização no ambiente de processamento desses dados. E depois ter ferramentas que permitam, de uma forma ampla, né, não só para tecnologia, mas para a área de negócios, né, para que eles possam explorar esses dados. E é aí que vem o valor de utilizar IA ou não, né? Os dados são o valor mais importante. A IA é a máquina que vai processar esses dados. Se esses dados não... Se o ingrediente não é bom, a nossa pizza não vai ser boa, né? Então, se o dado não é bom, a nossa análise não vai ser boa. Não importa eu usar a melhor LLM, o melhor modelo que eu tenha, a melhor GPU que eu tenha. Se o meu dado não está bom, o resultado não vai ser bom. Legal. Me parece que a IA ela tende a acelerar o processo. O que o desenvolvedor faria em X tempo, a IA tende a ajudar a acelerar. A pessoa faria uma análise estatística sobre um determinado mercado, ela tende a acelerar, mas ela por si só não tem o seu valor se não tiver aí esse copiloto, né? Isso a importância dos dados, né? E o que a ferramenta traz, né? Ela traz uma democratização do acesso, né? Porque se antes eu tinha que aprender, utilizar alguma linguagem, aprender a usar SAS, aprender a usar Python para fazer essa análise de dados, hoje, através de ferramentas que utilizam LLMs, eu posso, em linguagem natural, perguntar o que eu quero saber sobre aqueles dados, né? Então, ela traz, sim, esse ganho. E quando fala, né, novamente ali em abolir o desenvolvedor, o que eu vejo é que, na verdade, a gente vai aumentar a nossa base de desenvolvedores. Porque o que eu vou ter? Eu vou ter o desenvolvedor, aquele que é capaz de trabalhar numa linguagem mais complexa, até aquele que trabalha numa linguagem mais simples, né? Se a gente for pensar na história, quando a gente começou a programar no computador, eram jumpers, né? Eram cabos que você ligava. Aí depois surgiu o assembly. Aí depois começaram a surgir as outras linguagens. Aí surgiu o no-code, o low-code. E só foi aumentando a base de desenvolvedores. Quando eu jampeava cabos lá, né, não tinha muitos desenvolvedores, era complexo de aprender. Então a barreira tem diminuído. Eu vejo que no futuro todos seremos desenvolvedores. O desenvolvedor, como é hoje, talvez ele acabe. Mas a base de desenvolvimento ela vai ser muito maior, porque eu tenho uma interface mais simplificada de acessar esse poder de processamento e esses dados. Porque se a tecnologia ela só avançou, então você precisa de mais gente manipulando essa. Exato. Achei legal. Essa é uma boa. Mas o desenvolvedor, como é configurado hoje, provavelmente... Eu acredito que os problemas também que a gente tende a resolver tendem a evoluir. Então, se a gente sabia resolver problemas num certo nível, agora a gente vai ter novos problemas de negócio para resolver. Então, eu gosto da ideia de que vai continuar precisando muito do desenvolvedor, mas ele tem que se reinventar, né? Vai sim. É um novo papel. Boa. E aí, na frente que você atua hoje, que é o setor financeiro, provavelmente o desenvolvedor, atrair esse desenvolvedor, reter esse desenvolvedor e até desenvolver ele, fazer toda essa questão da pessoa, é um desafio. Como que está isso aí, você hoje como uma liderança tendo que lidar com isso tudo?
Esse é o desafio da liderança que não mudou, né? Na verdade, ao longo dos tempos vai mudando os objetivos principais do que as pessoas têm, né? O que elas buscam naquele momento, o que eu buscava no meu começo de carreira é diferente de quem busca hoje, o que meus pais buscavam também é diferente do que é hoje. Então, a gente trabalha muito, né, com a gestão primeiro, que eu sempre falo para tudo que a gente vai fazer, é o propósito. É entender por que eu estou fazendo cada coisa. Porque, às vezes, a gente vai fazer coisas que não gosta, né? Esse foi até o caso que eu estava falando com a minha filha. Minha filha começou a fazer a faculdade, e aí, no primeiro dia, ela falou, não gostei. Mas como assim não gostei? Ah, não gostei? Mas você gostava de biologia lá na escola, como é que você não gostou? Não, não gostei. Eu falei, filha, pensa no seguinte, você não vai fazer no seu dia a dia aquilo que você fez no primeiro semestre da faculdade, assim como a gente, né? Eu aprendi matrizes, eu sei como é que funciona a matriz, elas estão ali, mas de uma forma oculta, né? Então, a gente trabalha muito de entender o propósito. Por que você está fazendo isso? Por que você está aprendendo isso que você não gosta, né? Então, esse é o primeiro ponto, de ter uma comunicação transparente e mostrar o porquê de fazer as coisas. Nesse ambiente regulado de banco, né, a gente tem que explicar muitos porquês do que a gente tem que fazer. E aí, eu vejo, e a empresa é um valor para a empresa que eu trabalho hoje, esse é de dar conhecimento para as pessoas. Então, a gente tem inúmeras plataformas brasileiras, plataformas estrangeiras, de treinamentos em vídeo, de livros, né? Então, tem aquela grande publicadora de livros de tecnologia com várias imagenzinhas na capa, são livros sensacionais. A gente tem treinamentos internos, né? Eu trabalho também, né, dentro da minha área, a gente criou os chapters, né, dentro da empresa, que são grandes comunidades ali de multiplicação de conhecimento. Então, o meu time trabalha muito em dar voz para aquele desenvolvedor ou aquele especialista que gosta de compartilhar, que cria coisas, né? Então, a gente cria essa comunidade, esse espaço para que ele venha e compartilhe seu conhecimento. Então, reconhecer as pessoas é um ponto muito importante. E reconhecer não é só no financeiro. É claro que a gente sempre está preocupado com o financeiro, de ter uma remuneração aí bastante alinhada com o mercado, né? Mas o reconhecimento não é só sobre isso, né? É sobre, no dia a dia ali, você reconhecer, poxa, você fez uma entrega aqui que foi bacana, parabéns, aqui numa reunião de equipe. Então, entender a pessoa e olhar ela como uma pessoa, né? Não é uma máquina, né? É uma pessoa, então precisa ser tratado como pessoa. Isso acho que não mudou desde sempre e é o que a gente busca trabalhar lá. Eu busco trabalhar nos meus times e é um valor muito forte lá na companhia que eu trabalho hoje. Legal. Hoje você tem uma estrutura aí com bastante desenvolvedor debaixo de você, numa casa de centenas ou até mais, né? E aí acho que você tem uma camada de liderança também. Você tem líderes ali que conseguem escalar esse seu trabalho. Quais são os principais desafios que os líderes passam no dia a dia como um líder? Porque a gente fala para muito gerente de TI aqui, para muito líder de TI, acho que é um dos que mais, a pessoa que a gente mais recebe feedbacks e a gente se comunica, acaba sendo a liderança da TI. E quando a gente olha o mercado, tem os mais diversos tipos de dores. Assim. Quais são dores que vocês resolveram ou que vocês estão buscando resolver dentro da empresa, especificamente do líder de TI? Tá. O líder de TI, em qualquer empresa hoje, a gente trabalha com esse monte de demandas e pouca gente para fazer. Então, ele está sempre desafiado ali a aprender a dizer não, né? Eu vejo como esse um dos principais desafios, né? Aprender a dizer não, né? A selecionar o que ele vai fazer. E outra de engajamento. A gente nota, assim, uma dificuldade de engajamento de grandes grupos, né? Então, para essas comunidades que eu falei, os chapters que a gente criou, a gente tem um trabalho muito forte, que é o desafio deles, de como que a gente mantém essas pessoas engajadas, como que a gente entrega coisas ali que fazem sentido, que ajudam no dia a dia, e como que essas pessoas se conectam com a gente, né? E estão fazendo ali parte desse grupo e colaborando. A gente vê, e isso é muito do ser humano, né? A gente vai na reunião de condomínio lá quando é alguma votação muito importante ou quando é para sorteio de vaga de garagem, né? Quando é para deliberar alguma coisa, né? Um comportamento normal do ser humano é, poxa, deixa lá e alguém resolve, né? Alguém resolve. Então, esses líderes, assim, nesse caso como a gente trabalha, né? Que é muito escalado, onde a gente não tem o reporte direto ali dessas pessoas, a gente tem que engajar ali pela influência, né? Então, dos meus líderes, é um desafio deles, né? Como engajar pela influência sem você ter a questão de reporte direto dessas pessoas, né? Então,
eles têm que ser bastante criativos ali em criar mecanismos, né? Mecanismos de reconhecer as pessoas, de dar valor para as pessoas, para que elas se sintam engajadas, além de estar sempre estudando muito, procurando coisas relevantes ali para poder trazer para toda a comunidade. E olha que legal que você falou, acabou falando do priorizar, o dizer não, né? E a parte de engajamento é muito de soft, né? Não é o do hard, porque o hard, queira ou não queira, você usa IA, você acaba aprendendo, mas essa parte de soft, eu estava falando com o próprio Fernando semana passada, e ele falou exatamente isso. Cara, eu preciso aprender a dizer não, ou a arte de priorizar, né? Porque a quantidade de demandas que chega muitas vezes para a tech, ela parece que ela vai aumentando no longo do caminho, né? Vem da área de negócios, vai aumentando. Ter essa habilidade de dizer não, de priorizar um não com um porquê, engajar as pessoas, eu gostei, achei interessante o ponto de vista. Para esses liderados de tecnologia, se você tivesse numa nuvenzinha, assim, olhando todo mundo e vendo esses problemas, que dicas você dá para quem está sendo liderado por uma gestão de TI que talvez não ouve tanto ou não consegue lidar e entender dessas dores? Assim, como é que uma liderança de TI consegue se posicionar de uma maneira legal, na tua visão? Tá, vamos lá. Se o seu gestor não está entendendo o problema, é responsabilidade sua que ele entenda, né? Ele não tem a responsabilidade de ir lá e buscar esse problema. Você, como liderado, tem que mostrar para ele. Você foi contratado para isso. Boa. Você foi contratado para apontar onde é que estão os problemas e qual a sua visão de solução. Então, eu diria que você precisa fazer um diagnóstico, né, para o problema, entender qual é a causa real, não parar no primeiro ponto, poxa, eu acho que é isso, não, eu acho que é isso. Eu sempre falo para o meu time os 5 porquês, né? Por quê, Uhum. por quê, por quê? Então, eu vejo uma coisa, eu pergunto por que aconteceu ela, e por quê, 5 vezes, e com isso eu consigo ter um diagnóstico mais preciso. Às vezes eu nem chego no quinto porquê. No terceiro, no quarto porquê eu já consigo. E com isso você consegue ter um diagnóstico e levar para o seu gestor qual é o diagnóstico do problema e qual a sua proposição de solução dele. E aí, assim, você começa a ter um debate mais rico, né? Simplesmente bater o pé e dizer, olha, é assim, eu quero assim, não funciona, né? Uhum. Então, você precisa estar muito embasado, né, para apontar os problemas e sugerir as melhorias. Não, legal. É uma boa essa tua resposta, porque eu acredito muito no protagonismo de TI, né? Nesse comportamento, de chegar lá e, em vez de só reclamar, tentar dar uma análise um pouquinho mais crítica, entendendo a causa, aplicando alguma dinâmica de 5 porquês e até chegar às sugestões. Ó, podemos ter 3 caminhos aqui para decidir qual tomar. Mas o que a gente não pode é continuar numa situação que não está legal para a TI. Acho que isso daí, essa questão do protagonismo, eu vejo muitas vezes alguns gestores se escondendo no problema. Assim, não, ó, eu reclamo do problema, o problema é meu, mas eu não saio dessa questão toda aqui. É um negócio que a gente pega bastante, né? Bastante, bastante. Eu não sei se para vocês lá tem essas pessoas que acabam querendo ficar mais aquele cara de tecnologia, talvez de décadas passadas. Cara, só me dá o que eu tenho que codar e eu vou codar. Eu só codo aqui e acabou, eu te entrego. Você me entrega a pizza, eu te entrego. E muda o perfil do desenvolvedor hoje em dia, né? Hoje mudou bastante. Eu acredito que tem espaço para todos os perfis, mas na liderança não tem como você se esconder. O desenvolvedor, ele pode, poxa, eu quero trabalhar só com tarefas, ok, né? Talvez o potencial dele não vai ser aproveitado ao máximo por ele, né? Ele vai trabalhar com tarefas, mas o gestor não pode, né? Um gestor, ele tem a responsabilidade de pegar para ele e resolver um problema. Então, a gente ainda vê muito de cultura de silos, né? De esse problema não é meu, esse problema é do outro, né? E aí a gente tem uma frase que um gestor sempre falava, poxa, esse problema aqui é desse banco ou é do outro? Então, quem que vai ter que resolver? Quem está aqui dentro ou quem está lá? Poxa, né? Fica muito claro, quem tem que resolver é o time, né? Não importa se está na minha área, se eu sou o DBA e você é o desenvolvedor, se eu sou o analista de cloud e você é o desenvolvedor, a gente tem um problema que afeta o nosso cliente. E como empresa, a gente tem que resolver isso, tirando o ego de lado, né? E resolvendo o problema, colocar o cliente em primeiro lugar, né? É isso que faz quebrar o silo, né? Boa. E você, na sua trajetória, até se puder dar uma palhinha da tua trajetória, quais são os desafios que você hoje, como uma liderança, num ambiente escalado, está enfrentando nessa parte de gestão de TI? Bom, hoje uma dificuldade, né, que a gente tem,
cada vez mais acelerado, novas tecnologias, é separar o que é o ruído do sinal. Então, esse é o principal desafio. Eu entendo que esse é o principal desafio da gestão hoje, quando você chega em níveis mais executivos, onde você tem que tomar uma decisão de caminho a seguir. Você não está mais no operacional, né, seguindo ali uma diretriz, você está lá criando estratégias, né? Então, isso é uma dificuldade, a gente tem que ler muito, conversar muito, ouvir vários tipos de pontos de vista, né? Então, eu tenho que ouvir quem é o fornecedor. Quando você fala ruído do sinal, é a informação que chega, você precisa saber o quão correta está essa informação? Não, eu falo do mercado em geral e de qual caminho você deve seguir. Dentro da organização, depende da organização, pode haver isso, né? Então, não passei por isso, né? Dentro de onde eu trabalho, não passei por isso, de receber sinais errados, mas quando a gente olha para o mercado, poxa, eu vou apostar no metaverso ou não, eu vou apostar na IA ou não, o que é ruído, o que é sinal ali, qual tendência que vale eu seguir ou não, porque não dá para seguir todas as tendências, e aí depois vem... Eu quero ser um early adopter, eu vou seguir ali muito próximo, né, o lançamento, eu vou esperar para ver o que acontece. Então, são decisões que você precisa ter um conhecimento muito grande da estratégia que você pode utilizar aquela tecnologia. Novamente, propósito, né? Não a ferramenta pela ferramenta, mas pelo problema que ela pode resolver. Então, quando eu olho uma ferramenta, eu tenho um problema, eu vejo que aquela ferramenta pode resolver aquele problema, eu vejo qual é a capacidade de tração que eu tenho naquela ferramenta. O quanto eu vou conseguir realmente resolver rapidamente aquele problema com um determinado custo. E a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu tenho que estar muito certo, porque eu não posso ficar saltando de ferramenta em ferramenta, solução em solução, tecnologia em tecnologia. A partir do momento que a gente cria um sistema, ele passa a fazer parte do ativo da companhia. Sim. Ou seja, eu tenho que dar uma manutenção nisso. Eu preciso ter pessoas, eu tenho que olhar para a estratégia. Às vezes a gente vê pessoas ou empresas que falam, olha, aqui você pode escolher a linguagem de programação que você quiser. Eu acho que, assim, num curto espaço de tempo, se você está falando de uma startup que logo vai matar aquele produto e criar outro, pode fazer sentido. Numa grande organização já não faz, porque as pessoas vêm e vão, a organização vai estar lá, aquele código vai estar lá, alguém vai ter que manter. Então, escolher bem qual tecnologia vai usar, no que você vai apostar, é um desafio muito grande da liderança de tecnologia. Legal. Então, boa. E aí, aproveitando que você fala bastante de IA e teu momento aqui com a gente, como é que você está vendo os impactos da IA na segurança da informação? Porque algumas pessoas que eu tenho conversado ainda não entraram nesse oceano, até com medo, porque os dados vão vazar ou porque alguém vai controlar isso. Como é que você está enxergando isso tudo? Qual a tua vivência sobre isso, Ângelo? Bom, eu não sou um especialista em segurança da informação, mas como eu estudo bastante sobre isso, né, eu vejo que a IA ela é ao mesmo tempo uma grande ameaça e uma grande aliada, né? Então, ela é grande ameaça por quê? Porque ela simplifica, né? Como eu falei, ela democratiza o acesso a quem não é desenvolvedor ou quem não tem tanta habilidade, mas tem uma boa ideia ali, ele é capaz de construir um ataque, né? De rapidamente escalar aí algum tipo de ataque contra uma infraestrutura, contra uma vulnerabilidade já conhecida, né? Mas, por outro lado, ela também nos ajuda. E hoje a gente já tem casos em produção de análise em tempo real, né? De padrões de comportamento, né, que podem fazer detecção tanto de ameaças quanto de fraudes, né? Então, eu vejo a IA como qualquer tecnologia, ela pode ser uma aliada ou uma amiga ou uma inimiga, né, conforme você utiliza ela. Por isso é importante conhecer quais são as características, como a gente falou, quais são as limitações que ela tem, quais são as capacidades que você vai poder usar para tirar o máximo dessa tecnologia. Me parece que muitas vezes essas análises são análises superficiais, né? Então eu vou ter um problema de segurança da informação e aí você acaba não dando, pelo menos que eu estou pegando da tua análise aí, até o desafio do líder é conseguir dar essa profundidade para trazer na mesa e falar, olha, tem o risco sim, e aí um risco que eu ouço muito por aí poxa, se eu colocar todo o meu código lá, qualquer um pode ir lá e pegar. Eu não sei se esse risco é verdadeiro ou não, mas quais são os maiores riscos que você vê, assim, de segurança da informação mesmo? O que é o receio que vocês têm ali dentro, que se acontecer pode prejudicar até o negócio? É claro, aí isso independe de ser IA ou não, simplesmente por você ter
uma grande quantidade de dados concentrada em algum lugar, aquilo já passa a apresentar um risco se houver um vazamento. Então, eu tenho uma base de dados, ela tem um risco independente da IA. Né? A IA, como eu estava abordando, num princípio de ferramenta para eu explorar ou me defender, né? Mas quando a gente vai falar em treinamento e uso desses dados, então a gente tem que usar ferramentas que sejam, que ofereçam essas garantias. Né? Porque o que acontece? Quando você... Por exemplo, se eu usar, né, no meu celular aqui uma ferramenta de IA e colocar um trecho de código da empresa, ela não vai direto lá para a IA. Né? Ela vai passar por lá, mas ela não vai ficar retida no modelo. O modelo não é auto-treinado. Mas as empresas, elas capturam todos os prompts e as respostas. Então, tudo que a gente coloca lá, eles estão armazenando. Na próxima interação que ele vai ter, ele pode atualizar, ele pode utilizar aquele dado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Poxa, a IA, ela é capaz lá de eu subir um arquivo, né? E ela fazer uma análise. Poxa, vou subir meu exame médico lá e perguntar o que significa hematócrito, se eu tenho diabetes ou não, né? Poxa, você vai fazer isso, seu exame vai ficar lá. O que vai ser feito com isso? Não sei. Eles falam que seguram por tantos dias, por 30 dias, que não usam para treinamento, ou usam dado anonimizado para treinamento. Tem esse risco, então a gente tem que ter muito cuidado na mão de quem que a gente coloca. Ficou tão transparente, né? E às vezes as pessoas, elas... Dada a característica de um chat ali, que foi a interface que foi criada para interagir com esses modelos, e a forma como ele responde, parece que você está falando com uma pessoa, né? Então, você vê histórias aí de comportamentos absurdos, né? Das pessoas ali que acham que estão falando com uma pessoa. Saiu até uma pesquisa exatamente disso, dos prompts. Né? Uma grande empresa aí que fornece, né, um chat desses, falando qual é o perfil, que pelo tipo de perguntas que faz para ela consegue dizer qual é a provável idade da pessoa. Caramba. Porque as pessoas mais jovens, aí, na faixa dos 20 anos, elas têm usado quase como uma terapia, como um terapeuta, para fazer perguntas existenciais ali sobre a vida, né? E as pessoas de mais idade, né, ali na faixa dos 40 anos, elas já estão usando mais para fazer perguntas e esclarecimento de temas mais relacionados a trabalho. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo está sendo armazenado, tudo é dados, né? Tudo está sendo armazenado, tudo está sendo feito estatística em cima disso e sendo usado para treinar os modelos. Então, o risco da empresa tem do vazamento e tem de alguém colocar esses dados em algum lugar onde não devia e ele se proliferar e parar dentro de um modelo. E aí, se ele parar dentro de um modelo, já era, né? Já está lá, nunca mais você vai conseguir retirar. Bom, falamos um pouquinho aqui, acho que de IA, falamos de liderança, líder de TI, e você hoje como um head de TI, que tem várias pessoas, né, tem níveis e camadas, o que você está buscando se desenvolver para continuar relevante no mercado? Até, imagina assim, tem outras pessoas que são líderes de TI e estão te ouvindo, assim, até como um benchmark, né? O que eu preciso fazer como um líder de TI para eu continuar relevante, dado esse monte de... A complexidade em tecnologia está só aumentando com a IA, né? A IA veio simplificar, mas parece que complica mais, né? Sim, e aí eu vou repetir a palavra que eu mais tenho repetido aqui, propósito, né? Então, você tem que ter o propósito do problema que você está resolvendo. Seja com IA, ou seja com qualquer outra ferramenta, ou em qualquer mercado, as pessoas são contratadas para resolver problemas pelos quais alguém está disposto a pagar por ele. Né? Então, eu vejo assim, conforme você vai evoluindo na sua carreira, né, de tecnologia, você vai alcançando níveis mais altos de liderança, você precisa estar muito conectado com o negócio. Poxa, como que a minha empresa faz dinheiro? Então, como que o que eu trabalho, como que o que eu desenvolvo ajuda essa empresa a ganhar mais dinheiro? Uhum. Então, eu tenho me dedicado bastante a entender mais sobre o negócio. Né? Eu estou num banco há bastante tempo, já passei por vários produtos, conheço vários produtos bancários. Gosto de sempre estar lá ouvindo a apresentação de resultados. Né? A gente é sempre encorajado a fazer isso para conhecer. E eu compartilho isso sempre com o meu time. Poxa, vamos olhar aqui o balanço, vamos entender o balanço, vamos ver de onde que vem o dinheiro, vamos ver de onde que o banco faz dinheiro, aonde que está o risco, onde que o banco perde dinheiro, porque a gente precisa trabalhar, e hoje o desafio dos bancos que estão sendo pressionados aí pelos neobanks, né, os bancos digitais, aí, é exatamente na eficiência, né? Então, o meu desafio hoje é como que eu ajudo o banco a ser mais eficiente para poder bater de frente aí com esse risco, né, que a gente tem desses concorrentes. Cara, achei interessante, porque
A gente conversa com líderes de TI diariamente ou semanalmente, pelo menos. E a gente tenta embutir na cabeça deles o protagonismo da TI, né? O próprio Fabrício já falou aqui. O protagonismo é, cara, eu posso ser uma TI mais suporte, helpdesk, quando precisa de alguma coisa você vem lá e me pede, me ajuda. A TI parceira, cara, a hora que você tiver um problema de negócio, você vem e eu te dou uma força, eu sou seu parceiro. Ou a TI protagonista, aquela que realmente entende. E eu achei interessante que você já colocou como, cara, você é pago para resolver problemas. Para mim foi até um momento ou, já que nem era o momento, mas você é pago para resolver problema. Se você entender como funciona o mecanismo financeiro, né, como a tua empresa ela fornece serviço, como ela ganha dinheiro, e você resolver problemas nesse contexto, você tende a se destacar. E eu vejo do outro lado muitos líderes de TI, tipo, meu, só não me traz problema, não me traz problema. Você vê esses outros líderes mais travados. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais, que eu achei bem interessante, né? Foi muito bom. Essa sair do mundo da TI, entrar no mundo do negócio para resolver o problema e não ao contrário, tentar me defender dos problemas que o negócio me dão e me esconder dentro de um porão. O negócio é o que paga o nosso salário, né? Então, a gente precisa ser muito claro com isso. A gente trabalha num mundo onde você tem que gerar resultado a cada dia. Então, para você ser estratégico como tecnologia, você tem que estar lá do lado do negócio, entender qual é a dificuldade dele, né? Até humano, né? De ter uma empatia. Poxa, qual é a meta dele, né? A meta daquela pessoa. Como que a minha meta impacta a dela? Como que a gente consegue se ajudar e construir essa relação? Então, eu vejo muitos líderes que acabam se apaixonando só pela tecnologia. É muito legal a tecnologia, eu sou apaixonado pela tecnologia, mas eu falo que até o próprio nome que a gente deu para TI, tecnologia, dá informação. Não é tecnologia pela tecnologia, tecnologia é para transferir informação, para gerar informação, né? Então, para servir a um propósito. Então, o líder hoje de tecnologia, que ele é capaz de tirar o jargão, falar a mesma língua do negócio, entender os objetivos do negócio, é o líder que vai ser diferenciado. É o líder que vai ter sucesso hoje, no futuro, porque ele traz valor para a companhia de verdade, mais do que números, que às vezes os números podem esconder coisas que não estão bem feitas ali, né? Tudo que você precisa para contar uma história é um número. Você pode contar se o copo está meio cheio ou meio vazio com um número. Mas estar ali perto do negócio, conhecer o negócio, é o diferencial do líder. Muitas vezes eu vejo líderes que eles se tornaram líderes porque eles eram bons executores. Eles programavam muito bem, ou o cara era um líder técnico muito bom e aí ele foi elevado a uma camada de gestão. Eu vejo que esses caras têm que começar a dividir entre o soft e o hard skill, né? Boa parte das coisas que você foi falando foi adquirir conhecimento, mas acho que a maior parte das coisas que você falou foi muito ligada à comunicação, à empatia, você usou agora há pouco. Acho que foi Entender causa raiz, cinco dar porquês. os liderados, as condições de trabalho para que eles consigam se destacar. Esse é muito sobre o líder mesmo, e não talvez a pessoa que está ali e ficou ali e não se aprimorou para liderar, né? Acho que essa própria questão em TI é uma mística em cima desse tema. Assim, eu sou a grande potência de TI da empresa. Tá, mas se você replica isso dentro de casa, a gente pega muitas questões que é difícil ter essa conversa. É muito comum isso daí no nosso dia a dia. E Ângelo, para a galera que está ouvindo e vendo a gente, que está nessa jornada de liderança, talvez num patamar acima, um patamar abaixo, que está ali acontecendo, que dicas você traz e que dicas você dá para esse pessoal? Assim? Qual que são os caminhos que você entende que são uma oportunidade para essa galera? Eu penso que eu poderia ficar a noite toda falando aqui, a gente já falou de vários itens, eu queria deixar 2 livros aqui que podem ajudar muito em qualquer nível de gestão que você esteja, né? O primeiro é o Pipeline de Liderança. É um livro muito bom que ele fala de todos esses estágios de liderança, né? Como vocês comentaram. Poxa, eu era um técnico e depois eu passo a ser um líder de pessoas. Ele tem um primeiro desafio e talvez seja o maior desafio seja essa primeira passagem ali, que é onde ele vai começar a construir essas soft skills. Ele vai ver que não basta só ele ser um bom técnico, né? E o outro se chama As 6 Disciplinas do Pensamento Estratégico. É um livro sensacional, acabei de ler ele. Ele te traz uma visão exatamente de como você começa a olhar
para o ambiente todo da empresa, para o ambiente do mercado e como que você consegue navegar em todos esses desafios que a gente comentou aqui. Eu acho que esses 2 livros, quem lê, refletir sobre eles, né, vai ter um material muito bom aí para se desenvolver como líder. O do primeiro, o Pipeline de Liderança, eu já li, já reli, já estudei. Tanto que o primeiro pipeline é você ser líder de você mesmo, né? E isso daí vale para qualquer um, mesmo quem não é líder, né? Mas você conseguir se liderar, conseguir olhar as suas emoções, o que está dando certo, está dando errado, para depois você fazer a primeira mudança, né? Agora eu vou liderar outros, né? Então eu tenho que saber lidar comigo. Foi difícil para você essa jornada do pipeline da liderança? Foi. Essa primeira mudança, ela é bastante complexa, né? E essa questão de ser líder, na verdade, ela é uma questão de momento ali, não é uma questão só de cargo. Porque, por exemplo, eu posso ser líder em casa em algum momento, eu sou o líder da família, em outro momento eu alterno com a minha esposa, ela é a líder. De repente eu estou lá na igreja, eu sou o líder de algum dos grupos da igreja, né? Então, é importante essa autoliderança para você se conhecer. Para mim foi um desafio exatamente por ser muito técnico, né? Então, eu tinha muito a tendência de tentar fazer as coisas, né? Então, poxa, eu falava para a pessoa, poxa, faz isso aqui para mim. E aí não saía do jeito que eu queria. E aí eu ia lá e falava, daqui que eu refaço. Né? Então, esse é o primeiro hábito que a gente tem que perder. Né? Para você poder ser líder, você tem que ajudar que essa pessoa também saiba fazer o que você faz. E um conselho que eu sempre deixo para todo mundo é, você só vai sair do lugar onde você está, se você quer crescer, né? Se você tem alguma pessoa pronta para ficar no lugar. Porque nenhum gestor ele quer o risco de perder uma posição ali onde tudo está funcionando super bem, né? Está tudo encaixado. Então, para você poder ser promovido, para você poder, de repente, ir para uma movimentação lateral, para um outro projeto que te interessa, você tem que formar pessoas. Isso é uma coisa que eu falo para os meus times desde o analista pleno. O júnior está ali sendo formado, o estagiário. O analista pleno ele já tem que estar formando o júnior. Se ele quer ser um sênior, ele ensinar o júnior é algo que vai ajudar ele a ir crescendo. Então, acho que esse primeiro estágio de liderança, ele aparece em todos os níveis, né? E o outro livro que você falou, das 6 disciplinas do pensamento estratégico, o que chamou a atenção você nesse livro? Por que isso entra toda essa discussão do líder de TI? Ele começa o primeiro capítulo com o entendimento de sistemas, né? Então, e isso ajuda você a tirar aquela visão simplista de que basta mexer em uma coisa e tudo vai estar resolvido. Na verdade, quando você mexe em um ponto de um sistema grande, aquilo tem um impacto que às vezes você não considerou. Então, ele começa já por esse ponto. E isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa, poxa, só vou trocar essa pessoa de posição, só vou mexer nessa parte do sistema mesmo, técnico. E aquilo tem um efeito catastrófico, né? Uhum. Porque você não avaliou o sistema como um todo. Poxa, se eu alterei esse mecanismo aqui, por exemplo, o clássico caso que eu uso, né? Você tem um domínio de dados, né? Então, você pode pôr 1, 2 e 3 naquele campo. E aí você vai lá e mexe lá para aceitar o valor 4. E você testa, poxa, gravou o 4, gravou tudo, beleza. Quando esse 4 passar por todo o seu sistema, em algum lugar pode ser que quebre, porque está tudo interrelacionado. Então, esse livro ele começa, a primeira disciplina do pensamento estratégico é o pensamento sistêmico. Que legal, boa. E aí, Fabrício, chegando no final? Chegamos no final, né? Temos momento. Você já adiantou o seu? Já adiantei, acho que eu tenho uma lista de 5 aqui, viu? Eu vou soltar um, você solta um. Porque eu achei legal a questão do propósito. Na hora que você tem um propósito muito claro e você atua constantemente para aquele propósito, você vai descobrir como mudar de direção, né? Agora, pessoas que não têm um propósito muito claro, elas acho que acabam colocando um empecilho em tudo. Então, Sim. a gente é sócio de empresa, a gente tem um propósito muito claro. Quando aparecer aqueles empecilhos, você não vai ver aquilo como um problema. Você tem de ver aquilo como uma oportunidade de continuar entregando aquele seu propósito. Né? Por isso que tem o Comece com um Porquê e vários outros livros. A gente falou muito de soft skill, muito inteligência emocional. Então, essa parte do propósito eu vi bem enraizado e eu achei interessante como isso pode ajudar a dar uma celeridade, uma qualidade boa aqui no trabalho. Boa, boa. O meu momento on foi quando você trouxe a tua visão sobre as oportunidades em TI para os desenvolvedores. Existiram outros tipos de desenvolvedores no passado
existe o que tem hoje e vão vir novos desenvolvedores. Ambos vão coexistir nisso tudo e vai ter mais espaço para muita gente. Em vez de focar sempre tem a morte de alguma coisa nos LinkedIn da vida aí. Morreu tal coisa, morreu tal coisa. Talvez a gente pode inverter a lente e tentar enxergar as oportunidades que existem sobre as coisas novas que estão chegando. Eu gostei da abordagem que você trouxe, vou começar a usar isso aí nas falas e conversas que eu tenho com a galera, porque eu sinto muito medo de algumas pessoas para usar IA. E até uma retração. Não, aqui não tem esses negócios, não. A gente já bloqueou tudo e ninguém tem acesso a nada. Mal sabe essas pessoas que tá todo mundo com o próprio telefone ali tirando foto e dá para ler o texto e já jogando tudo de maneira até sem controle no celular pessoal dela com informações da empresa. Então, acho que essa tua fala foi extremamente legal para mim. Teve algum momento ou assim, alguma coisa que durante o papo aqui falou, poxa, eu não tinha pensado nisso, o papo me trouxe aqui, ou alguma outra reflexão para trazer para o pessoal? A minha principal reflexão é assim que eu estou cautelosamente excitado com toda essa tecnologia, né? Essa dualidade, né? Então a gente tem que usar, tem que experimentar, tomar esses cuidados, né? A gente falou bastante aqui de segurança da informação, de dados, né? Mas a gente tem que usar a tecnologia. E aí tem até uma história legal. Eu fui viajar ano passado com meus pais, né? E aí eu mostrei para minha mãe, ela estava com o celular, aí tinha lá uma das IAs lá que vem embutida no celular. Eu falei, olha mãe, se você tirar a foto aqui dessa igreja, desse monumento e perguntar o que é isso, ela te explica, vai te contar a história. Então tem seu guia turístico aqui. Aí pronto, minha mãe se encantou. Cada igreja que ela parava, ela tirava foto e via qual era a história. E aí ela vinha contar fatos engraçados ali, ou fatos históricos, né, interessantes ali sobre aquele lugar. Então, é democrático, né? É uma ferramenta que tem que ser usada. Não vamos ter medo, não vamos fazer como o pessoal que destruía as máquinas lá do Barão de Mauá, né? Porque era contra a modernização. Assim, a gente tem que abraçar isso, né? E como empresa, como pessoas, como país, a gente precisa abraçar isso para que a gente possa estar junto com quem está na ponta, né? Então, é só conhecendo. Aquilo que a gente desconhece, a gente tem medo, né? Então, a gente precisa estudar, conhecer, experimentar com segurança, não colocar dados confidenciais lá. Fora isso, você pode utilizar. E, claro, aquele cuidado que a gente sempre fala, né? Nem tudo que está na internet é verdade, né? Então, checa se a informação for muito boa ou muito ruim, provavelmente ela não é verdadeira. Então, é sempre bom checar. Como foi que você falou no começo? Estou... Cautelosamente excitado. Cautelosamente excitado. E se você for olhar numa curva de adoção, acho que está todo mundo já começando a ficar cauteloso, né? Porque acho que já passou um pouco daquele boom de tudo é IA, agora acho que o pessoal está indo... Acho que tem mais gente cautelosamente excitada. Não sei, quando você navega por aí, conversa com as pessoas... Depende do nível exatamente de conhecimento do tema, né? Quando você entende como que funciona o mecanismo por trás, você fica cauteloso. Quando você entende qual é o poder que aquilo traz, você fica excitado. Então, por isso eu tenho essas duas coisas. Esse é o meu momento bom, né? Do cautelosamente excitado. Então, é saber quais são as limitações, quais são as capacidades e você usar dentro desse intervalo ali que você tem de limitações. Não é uma mágica, mas também não é algo que você precisa ter tanto medo assim. Você só precisa ter cautela na utilização. Com maiores poderes, né? Maiores as responsabilidades, como já diria lá o Peter Park. Chegamos no final, Ângelo. Quer deixar um recado final para o público? Até quem quiser saber um pouco mais sobre você. Como te encontra também. Seu momento. Bom, quem quiser me conhecer, Ângelo Augusto Sartorelli. Eu estou lá no LinkedIn. Sou começando a ser um heavy user lá, não estava usando muito a plataforma. Ultimamente eu tenho utilizado mais, então pode chamar lá para a gente se conectar. Se tiver algum tema interessante para a gente conversar, eu escrevo algumas coisas lá de vez em quando. Tô buscando ter uma disciplina ali de ter um calendário, né, para escrever algumas coisas, mas eu escrevo o que eu penso lá sempre cautelosamente excitado com a IA. Dependendo do dia, se a pessoa ler, vai achar esse cara é contra a IA. Dependendo da pessoa, vai achar esse cara adora a IA. É bom, eu sigo, é bom. É bom. Bom, muito obrigado, Ângelo, pelo seu tempo. É bom quando flui as conversas e até estoura o tempo aqui, dá vontade de perguntar um monte de outras coisas, mas estamos chegando no final.
Muito obrigado e deixar o recadinho final sempre aqui para todo mundo, né? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha. É importante para a gente saber próximos conteúdos que a gente traz aqui, né, Fabrício? É isso aí, gente. Obrigado por tudo. Obrigado de novo, Ângelo, pelo teu tempo aí. Vamos que vamos, gente. Valeu. Boa, Obrigado. valeu.